não dá para simplesmente passar regras, não, somos todos professores, a gente se entende, a mesma linguagem. Não é, pessoal, a gente tem que entender a base fundadora, né? E a base fundadora de um sindicato é uma fraude. Tudo remonta ao ano de 2003. No ano de 2003, o governo empreendeu, entre outras coisas, uma reforma da Previdência que atacava profundamente a aposentadoria do serviço público. Em 2013, o UANDES cumpriu um papel decisivo na contestação a uma das políticas mais importantes do governo Lula. O UANDES, quando foi constituído lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, ele tinha essa pretensão de abarcar todos os professores das universidades, dentro de uma linha de que o UANDES queria pensar as universidades brasileiras e não só as universidades públicas. E também dentro da lógica de que todas as universidades deveriam ser públicas, tinha um pouco essa lógica. E isso, então, digamos, teria sido o motivador ou o pretexto para a cassação do registro sindical do UANDES. Setores internos ao UANDES, muito vinculados à institucionalidade que se estabelecia no governo federal naquele período, tentam tomar a direção do UANDES Sindicato Nacional, não conseguindo, começam a fazer movimentos de seccionamento. A reunião onde se definiu que ia se criar o PROIFES e depois a Carta Sindical ia trocar de dono foi urdida dentro do Ministério do Trabalho. A gente sabia que tinha origem em algum acordo, essa oposição, à diretoria do UANDES da época, com o próprio MEC. O PROIFES foi fundado, então, informalmente em 2004, e então, assim, esses derrotados resolveram, então, abandonar, ou seja, foi uma atitude desleal. O PROIFES vem para quebrar a hegemonia do Sindicato Nacional, porque coincide, tem uma convergência de informações com caça-se a carta sindical do UANDES, ele fragiliza juridicamente. Os caras fazem a reunião em São Paulo para fundar o PROIFES, filiado à CUT. Toda essa sequência vem vindo de uma maneira convergente para realmente fragilizar o movimento sindical. A diretoria da ADURT conseguiu vencer uma votação para parar de pagar a mensalidade do Sindicato Nacional. Isso foi um descuido das pessoas que prezam pela democracia. Tinha poucas pessoas na Assembleia e que conseguiram, a maioria, cancelar, então, o pagamento da mensalidade. Enfim, foi um grupo de ensaio que eles fizeram antes de realmente convocar a Assembleia da Morte, como eu chamo, a Assembleia Fatídica, de 13 de dezembro. A criação do sindicato municipal, ela era anunciada como uma necessidade para os professores, porque os professores poderiam ficar impedidos de ajuizar ações, poderiam não ser contemplados em ações judiciais, sobretudo ações relativas a carreiras, salários, e poderiam, inclusive, perder o direito de efetivar, receber ganhos de ações já resolvidas na justiça. E aí nos preparamos para essa Assembleia de dezembro, que a gente sabia o que eles estavam planejando, que era fazer uma nova entidade, independente do UANDES, já vinculada ao PROIFES, a gente sabia disso tudo. O que a gente encontra? Um ambiente privatizado, porque nem todo mundo podia entrar, tinha que mostrar o carteira de identidade mostrando que era professor da universidade, havia listas. A gente percebia que havia uma guarda privada. De fato, foi bastante surpreendente chegar lá e ver cordão, de funcionários com camisa preta, enfileirados lá para criar um clima do tipo: não se esquente, que senão te tiro daqui. Uma coisa estranhíssima. Eles estavam fazendo uma coisa que tinham tentado várias vezes, não conseguiram, e dessa vez eles decidiram fazer para valer, passar a patrola. Assim que a gente começa, todo mundo se dá conta que a mesa ela estava insensível às propostas, era uma coisa espontânea, não era uma coisa organizada contra a mesa, eram todos revoltados contra a mesa, e a ponto que algumas pessoas subiram ao palco e disputaram a questão do microfone. Todos os colegas que falavam
da natureza da universidade, do sindicato, estavam contra, estavam nas paredes da Assembleia, sentados diante de nós, protestando contra aquela Assembleia. Foi uma coisa terrível que foi feita. Ao mesmo tempo que a gente pensa, eles estão com medo e é por isso que estão paralisados, não, fazia parte de um plano que eles sabiam que isso ia acontecer, eram minoria, mas o que nós não sabíamos é que havia umas procurações. E eles tiraram da manga, né, uma lista de procurações em que eles começaram a dizer: esses professores concordaram com essa mudança da entidade, que agora vai ser filiada ao PROIFES e tudo mais, tudo vai ser assim. Começaram a ler os nomes. Ainda houve protesto, tipo, isso aí não pode, é legal, mas foram solenemente ignorados. Mas era o único jeito de eles terem um número para realmente aplastar e enfiar a goela abaixo a decisão. E eles conseguiram, esse número é interessante, 359 procurações, iguais a essa aqui, né? O que a gente não esperava é que aquilo tivesse tão maquiavelicamente arrumado e adornado para as coisas que estavam lá. Tudo estava justificado, a violência, a forma de fazer, o modo de arranjar. Tinha muitos militantes históricos lá. Isso é uma das coisas comoventes que eu me lembro, de militantes já aposentados, né, chorando, revoltados com a situação. Subiram lá e pegaram o microfone e propuseram a destituição da mesa. E botaram em votação. A destituição da mesa foi aprovada, né, com 11 votos contrários. Portanto, mais de 200 a favor. Foi montada uma nova mesa e aí foi botada em votação a proposta de se desfiliar do Andes para fazer essa nova entidade. Foi redigida uma pequena ata dizendo que aquilo que estava acontecendo era uma farsa, era um golpe sujo na democracia. Me emocionei em ver os vídeos. Estava em jogo ali, naquele momento, valores éticos. Quando terminou, o pessoal saiu com as atas e tal, a mesa pegou o microfone e disse: bom, retomemos a Assembleia, assim como se nada tivesse acontecido. Tivemos esse atraso aí devido a esse tumulto e tal. Então aqui nós temos tantas procurações, tantos votos presentes. Tinha 38 pessoas na sala e 359 procurações. E assim foi votado em votação. Foi, digamos assim, o coroamento, a vitória suja de um grupo de professores da universidade, mas que tinha também ramificações em outras universidades. Obviamente, é um processo político completamente espúrio, absurdo, porque os professores não participaram, foram envolvidos, foi feito um processo, um esforço enorme de todos os próximos desse grupo, que eram da Durgues, se juntou aquele mundo de procurações e se fez um racha. E foi incluído uma coisa muito fofa também, que foi definir a diretoria provisória, e essa votação, eles usaram as procurações, só que a gente lê a procuração e isso não está na procuração. Então, tudo bem, depois que usou procurações, qualquer coisa é possível. Esse negócio de procuração aliena as pessoas. Afasta as pessoas de uma reflexão, de um posicionamento claro. Aquilo foi uma vergonha, na realidade, né? Nós fomos, aos poucos, tentando dourar a pílula, conversando com advogados, tornar jurídico um processo político. E depois disso ficou comprovado. A Durgues foi endireitada. Aquilo abriu as portas da Durgues para um procedimento e um discurso de direita. No final de 2009, então, nós decidimos reorganizar a seção sindical do Andes. E a seção foi com muitas dificuldades materiais, porque nós tínhamos todos os recursos da seção sindical tinham sido surrupiados. Mas então, com muita dificuldade, nós fomos, aos poucos, crescendo e agregando mais colegas. O início foi difícil, mas a gente trabalhou. É uma época que a gente distribuía panfletos, ia nas unidades, passava nos gabinetes das pessoas, conversava. No geral, a gente era bem recebido.
grande crescimento, mais importante aconteceu em 2012, quando a seção sindical, então, organizou as assembleias que decidiram pela deflagração da greve e constituíram um comando de greve. Então, a partir de 2012, a gente começou um processo mais acelerado de fortalecimento da seção sindical. Foi um empurrão enorme, porque a diretoria da ADUS cumpriu-se o papel pelo qual tinha sido formado, ou seja, se opôs até não poder mais à greve. A primeira oposição é negar nossa existência. A segunda, tentar fazer com que nossa existência não possa ser reconhecida pela reitoria e em todos os lugares possíveis. Eles inventaram a consulta eletrônica. Ela pode ser um bom instrumento para, assim, desmobilizar essa greve, porque as pessoas votam na consulta sem conversar umas com as outras. Substituir um sindicato que tem história por algo inédito, que decide as coisas eletronicamente, sem o olho no olho, sem cara na cara, ou seja, sem uma versão desumanizada de interação, que tira todas as componentes mais básicas da solidariedade. Aparentemente eles dizem que o número de participações é maior, mas a gente coloca em dúvida em que condições essas pessoas que estão apertando um botão para dizer sim ou não têm consciência da pergunta que foi feita. Tivemos agora a consulta para reitor, a nossa seção sindical participou da organização, da apuração da consulta, e a comunidade conseguiu fazer valer a consulta paritária, que era o desejo da comunidade. Então, acho que a gente teve muitas conquistas nesse período, mas poderiam ser conquistas muito mais efetivas, muito maiores, se não tivéssemos uma entidade que está operando todo o tempo para desmobilizar. A greve, que se concluiu agora há poucos dias, reflete claramente o aspecto cartorial de um lado, mas que, por conveniência, é acolhido pelo governo, e quem tem a representatividade de base de verdade, com presença nas assembleias, com indicação de assembleias, que é o Antissindicato Nacional. Se me perguntassem hoje, por exemplo, assim, mas dá para conciliar? Porque eu tenho visto essa coisa assim, de alguns professores que dizem, eu acho que essa briga tem que acabar. Como se essas pessoas, quando dizem isso, parece que elas entendem por que se briga. Como se fosse uma rixa de escola, um conto do Luiz Fernando Veríssimo, que é o Nicô, não Nicô. Dois garotinhos jogando bolinha de gude, um que diz Nicô e outro Nicô, e ficam inimigos pro resto da vida. Não se trata disso. Quem interessa a divisão? A base, aos professores, interessa aos divisionistas, para quem é feito o divisionismo, no caso, o governo. Como se viu de novo na greve que terminou há pouco, este ano.